Olá pessoal, estamos começando mais um podcast aqui no nosso Tributos em Direito. Ao meu lado aqui está meu amigo Rogério Davi. Como é que vai, Rogério? Beleza, Júlio? Fala, galera, tudo bem? Tudo certo? E hoje a gente tem um convidado especial, um tema também muito polêmico, né? Verdade. Uma decisão recente do STJ. Uma mudança de paradigma, né? Mudança de paradigma. Então, eu tô aqui com meu amigo Carlos Renato. Dá um alô pra galera aí, Carlos Renato. E aí, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com dois amigos queridos e acho que o tema de hoje vai dar muito pano para manga, vai ser muito legal. Então, para quem não conhece o Carlos Renato Vieira do Nascimento, meu amigo de longa data, o Carlos Renato é advogado tributarista, é professor de Direito Tributário e é também doutor em Direito Tributário pela UERJ, um grande amigo. E a gente, caramba, a gente tem muita história, né? Eu nem vou falar aqui. Ô, Júlio, você esqueceu da qualificação principal do Carlos Renato. Caramba. Qual delas? Pai do Miguel, né? Pai do Miguelito. Esse é o meu maior título. É o que toma mais tempo hoje em dia, né? Sem falar disso. Verdade. E o que mais que eu esqueci, Rogério? Verdade, tem que pedir pra galera, como é que é? Se inscrever no canal. Se inscreva no canal, galera. A gente sempre fala isso aqui quando a gente começa o nosso podcast aqui, para você se inscrever, comentar para quem está ouvindo aí, né, nas plataformas de áudio, também compartilhar com os amigos, chamar a galera para poder participar aqui dessa nossa nova academia, né, que a gente gosta de distribuir, discutir temas complexos e também temas atuais, temas da jurisprudência do STF, do STJ. E hoje sempre com uma conversa, né, Júlio? É uma conversa aqui, né? A gente sempre gosta de frisar isso, que aqui não é a gente não tem uma ideologia fixa, né? A gente traz todo mundo de diversas correntes, e é por isso justamente que tem o Rogério, que é advogado tributarista, e eu que sou procurador da Fazenda, para ter justamente essa dialética que a gente gosta de fazer aqui. E hoje o tema é um tema também muito divergente, um tema que envolve aí também processo tributário, a relação jurídica tributária, envolve fazenda e contribuinte. E o tema que a gente vai falar hoje é de embargos de execução fiscal, né? Envolve aí a compensação. Cajado, explica pra gente aí qual o tema que a gente vai falar hoje, contextualiza aí pra galera o que a gente vai falar hoje. Vamos lá, pessoal. Primeiro, antes de mais nada, de novo, é um grande prazer estar aqui. Vamos dar like aí, o pessoal está fazendo um trabalho muito legal, muito bacana. Eu tenho acompanhado o conteúdo e realmente merecem muito. Uma chuva de like aí, pessoal. Bom, o nosso tema aqui de hoje é falar um pouquinho da mudança de paradigma, como o Rogério muito bem colocou, do STJ recente, embora o STJ não entenda assim, sobre compensação em sede de embargos à execução fiscal, né? Como vocês sabem, o artigo 16, né, da Lei 6.830, a Lei de Execução Fiscal, lá no seu parágrafo 3º, diz que não será admitida a compensação e a reconvenção em sede de embargos à execução, né? E ao longo do tempo, isso sempre foi uma restrição bastante controversa, bastante discutida na jurisprudência, né? É bom a gente lembrar que na jurisprudência sempre houve essa discussão, mas quando a gente olha lá a exposição de motivos do artigo 16, o que estava dito lá quando foi criada a Lei de Execuções Fiscais? Não é admitida a compensação porque não há lei que admita, né? E o 170 do CTN determina que haja uma lei que admita, né, a compensação. E aí, com o decorrer do tempo, a coisa mudou muito, inclusive no âmbito federal. A gente teve a 8383 de 91, a 9430 de 96, autorizando a compensação em âmbito administrativo, e a jurisprudência sempre foi relativizando essa vedação do artigo 16. Né? Até que veio o STJ, lá em 2009, no recurso repetitivo, e entendeu que era sim matéria oponível em sede de embargos à execução, que era um direito subjetivo do contribuinte, a compensação em sede de embargos à execução, né? E que o artigo 16 havia sido suplantado, né, pela 8383 de 91, que foi, né, a precursora da 9430 de 96. Ou seja, já tinha em 2009 um repetitivo. Você sabe o número do tema, Carlos? Eu anotei aqui, fiz uma colinha, é 1.008.343. Que é o RESP, né? Que é o RESP, o relator era o ministro Luiz Fux, na época ainda na STJ. Quer dizer, em 2009 já estava assim, o cenário, né, estava consolidado. O contribuinte poderia manejar esse argumento dentro dos seus embargos, né? Perfeito, exatamente. Desde 2009 isso está lá posto pelo STJ em tema de repetitivo. Mas eu lembro que hoje em dia eu atuo bem menos em execução fiscal, mas quando eu atuava em execução fiscal mais forte, né, que hoje eu atuo mais em defesa em segunda instância, mas quando eu atuava em execução fiscal mais forte, eu lembro que o contribuinte ele alegava isso em exceção e às vezes em embargos.
e o juiz não aceitava. Mas depois passou a aceitar, e a gente até falou isso aqui nos bastidores, depois passou a aceitar o argumento de quem já tinha feito a compensação, mas não ficava esperando a homologação. Parece que o STJ mudou isso nesse... O nosso... Disse que não mudou, né? Exatamente. Mudou sem mudar. Na minha concepção não tinha mudado, era isso, né? O cara fez a compensação, declarou lá a compensação, o fisco tem 5 anos para rever isso, e depois, se ele quiser, assim, execução fiscal... Porque, assim, só para fazer... firmar aqui meu raciocínio, de que eu atuava muito nisso em execução fiscal, e até foi a surpresa quando vocês me falaram que isso mudou, não era bem... Hoje não é mais bem isso, porque eu lembro que... lógico, no direito tributário a gente sabe que a compensação extingue o crédito tributário sob condição resolutória. Então, se o cara fez a compensação, a Fazenda não tem por que ajuizar a execução fiscal contra o cara, porque ele fez a compensação. Então tem que esperar o fisco homologar ou não. Aí sim, você começa um conflito, não é? E parece que o STJ mudou isso. Não, o ponto do STJ é o seguinte, quando a compensação ela é atualmente, né, e aí já antecipando aqui, a jurisprudência do STJ, ela foi começando a mudar a interpretação a respeito dessa própria tese firmada em repetitivo, né? Eis que recentemente teve um contribuinte que teve lá a compensação rejeitada como matéria de defesa, embargo e execução, e levou isso em embargos de divergência para a primeira sessão. E a primeira sessão não conheceu dos embargos de divergência, dizendo que não havia divergência, porque a jurisprudência das duas turmas se alinhou ao longo dos últimos anos no entendimento de que a compensação só é matéria arguível em embargos à execução quando homologada na esfera administrativa, né? Nos casos em que essa compensação ela é não homologada, ela é indeferida, não caberia a discussão em embargos. Mas isso estava lá em 2009, quando o Luiz Fux, né? Então, o STJ ele fixou. Não é. Não tinha isso, né? Não tinha isso. E o ponto está justamente aí. Lá no primeiro repetitivo, né? Quando foi firmada a tese pelo STJ, de fato, assim, eu acho que a redação do acordo não é das mais claras. Mas quando a gente vai olhar os fatos e os fundamentos do acórdão do ministro Luiz Fux, está muito claro que era uma compensação realizada na própria escrita pelo contribuinte que não havia sido apreciada pela Receita. E aí o ministro Fux, e isso foi acompanhado na maioria dos ministros, coloca expressamente que era um direito subjetivo do contribuinte, que o artigo 16, parágrafo 3º da LEF foi suplantado pela lei superveniente de compensação, autorizando a compensação, né? E autoriza. Agora, o que acontece? Pós-repetitivo, a jurisprudência da STJ, por uma das turmas, começou a fazer uma leitura enviesada do precedente, entendendo, olha, só cabe discutir quando a compensação já foi homologada na esfera administrativa. A outra turma entendia que não, que era cabível sim você alegar a compensação em embargos de execução ainda que tivesse sido indeferida no âmbito administrativo. E agora veio essa decisão no ano passado, embargo de divergência, não conhecendo a divergência, falou, não, o entendimento das duas turmas atualmente é de que só quando a compensação foi homologada que a matéria pode ser arguída em sede de execução fiscal, de embargos de execução fiscal, mais especificamente. O ponto e não abriu a divergência, então, né? Quer dizer, o contribuinte suscitou a divergência e ele recusou. Perfeito. Mas o STJ não reconheceu. Né? Mas aí ele não enfrentou... Ele entendeu que não há divergência ou entendeu que não... Ele entendeu que não há divergência e por isso não conheceu dos embargos de divergência, justamente por entender que, não, atualmente, a jurisprudência das duas turmas, da primeira sessão, né, as duas turmas de direito público, está alinhada no sentido de que só cabe compensação em embargos, alegar compensação em embargos, quando ela já foi homologada no âmbito administrativo. Agora, a pergunta que fica é, se a compensação foi homologada no âmbito administrativo, por que eu vou arguir esse embargos? Porque não vai ter execução. Só vai ter execução fiscal se ocorrer um erro na inscrição dívida-ativa ou coisa do tipo. Né? Então, acho que essa é a questão que se coloca e é o que motiva aqui o nosso bate-papo, a nossa conversa. Não, e vai gerar agora uma grande preocupação. Imagina quantos embargos de execução fiscal tem no Brasil, não só no plano federal, né? Às vezes até... Se bem que a compensação é mais na federal mesmo assim. Muitos estados não têm essa regulamentação, mas o fato é que
Como é que vai ficar agora as execuções que estão ajuizadas depois desse pensamento que previu que pode alegar embargo de devedor a existência de uma compensação, desde que ela não tenha sido homologada? Aí você, por exemplo, tem um cliente, você entrou com esse embargo, sei lá, 3 anos atrás. Vai ser julgado agora. Você poderia ter feito ação ordinária, por exemplo, né? Exatamente. E como é que fica essa situação? Vai agora gerar um risco, né? Uma famosa insegurança jurídica, né, Carlos? Foi direto no ponto, Rogério. Em termos de teoria, porque me parece que os votos ficaram. O voto lá só ficou mesmo na interpretação 16 parágrafo 3º, né? Mas não explicou, então, a teoria que sempre teve de que a compensação era uma forma de extinção do crédito tributário condicionada aí à homologação, né? Então, se homologou, está definitivamente extinto. Mas se já declarou, já seria aquele, como é que diz? Seria um ato condicionado a essa homologação, mas ele já estava produzindo efeitos quando você declara. Então, os efeitos da extinção, no momento em que se declara a compensação, já estão sendo produzidos. Né? Condicionado aí, seria a condição resolutória. E agora, como é que fica essa teoria de que seria uma condição resolutória? Não tem mais condição resolutória. Não, continua tendo, tá? Qual é o ponto aqui? Eu acho que o ponto é justamente esse. Quando essa compensação ela é extinta na esfera administrativa, tá? Por homologação, como você bem colocou, o contribuinte pode alegar isso em matéria de embargo de execução. Se essa compensação ela é analisada lá no prazo e indeferida, o contribuinte não pode alegar isso em sede de embargos de execução. Tá? Eu acho que essa é a grande questão que se coloca e acho que o pior de tudo, acho que o Rogério foi cirúrgico na colocação dele, é o que vai acontecer, é o porvir. Porque a gente tem, como a jurisprudência sempre teve divergência sobre isso, inclusive precedente do STJ, depois do repetitivo, as razões do repetitivo autorizando, garantindo aquilo como direito subjetivo do contribuinte, e agora o STJ também falou, não, nosso entendimento nunca foi esse, foi de que não cabe. Não houve nem mudança, nem precisou modular de certa forma, né? Porque Esse é o problema, e não tinha nem como, porque ele não conheceu dos embargos de divergência, agora, nesse momento. E aí você vai ter uma chuva de embargo de execução fiscal sendo extinto sem resolução de mérito, né? E o que fazem agora os contribuintes a respeito? Esse é o grande problema que se coloca no momento. Porque o que se faz a respeito? Como é que você age diante disso? E ninguém tem uma resposta pronta para dar, lógico. Isso eu acho que vai ser uma construção que a gente vai ver daqui por diante. Mas eu acho que daqui a gente começa a tirar algumas preocupações. A gente tem que fazer necessariamente algumas reflexões muito, muito importantes. Né? Agora eu fiquei confuso na questão da ideia de ato condicionado à homologação. Então, isso para mim... Como assim ato condicionado à homologação? Porque o que acontece? Por exemplo, você tem a execução fiscal, né? O cara ajuizou a execução fiscal de um crédito lá, vamos lá. R$1 milhão. R$1 milhão. O cara declarou compensação de R$1 milhão. Então, em tese, o que se entendia era que isso seria um ato condicionado à homologação. Então, já estava produzindo os efeitos da extinção. Por exemplo, ele não era um devedor de R$1 milhão. Ele compensou. Então está extinto por meio da compensação, mas logo com a condição resolutória, salvo se a Receita, no prazo de 5 anos, rever tudo isso e fizer o lançamento. Não, mas esse é um parâmetro que você está utilizando na hipótese em que a execução fiscal ela verse exatamente sobre aquele crédito que foi compensado e não homologado. Então, ele tem... Ou homologado, enfim. Por exemplo, ele tem lá uma dívida... Pode ter uma situação, exatamente, pode ter uma situação em que o indivíduo tem uma dívida escrita CDA por qualquer motivo lá, e ele fez uma compensação, ele só quer assim, um certo encontro de contas, né? Digamos assim. Não, isso nunca pôde. Encontro de contas isso no meio da execução fiscal não pôde. O que podia era, olha, essa dívida aí eu compensei. Fiz a declaração, a perda de comp lá, a Receita não analisou, então não tem exigibilidade daquele crédito. Mas o ponto aqui não é da execução fiscal ajuizada antes dos 5 anos, é depois. Ou seja, já foi analisada a compensação e ela foi negada. Aí está devendo. Tudo bem, não tem problema o ajuizamento da execução fiscal em si. O ponto é, por que eu não posso alegar que aquele ato de não homologação foi incorreto no judiciário? Por que eu não posso ter um controle de legalidade daquela decisão administrativa que me negou a compensação da esfera administrativa? No meio da execução fiscal? Não, nos embargos da execução fiscal. Não é natureza de... Veja, acompanha comigo. Mas aí você tem que ajuizar a ação anulatória do ato e não do... Qual é a natureza? O crédito está rígido. Qual é a natureza dos embargos de devedor? Para desconstituir
A CDA, em Bom, mas tese. É uma ação discutiva. Perfeito. Mas é uma ação que você pode Você quer fazer... argumentar que a compensação foi indevidamente homologada. Aí você vai discutir a homologação, você vai discutir a compensação. Mas o embargo não serve para isso, né? O É esse o ponto. Porque vamos lembrar aqui que a jurisprudência do STJ, e isso é precedente da sessão, de corte especial e tudo mais, que equipara a natureza de ação de conhecimento, tanto da anulatória quanto do embargo de execução. E aí eu entendo o ponto, falo assim, poxa, mas você vai discutir a extinção do crédito em embargo de execução fiscal? Sim, eu não discuto pagamento. Se foi pago, que é uma hipótese também de extinção do crédito tributário, eu posso discutir embargo de execução. Se está prescrito, que também é uma hipótese de extinção do crédito tributário, eu posso discutir embargo de execução. Mas compensação... não, compensação não pode. Então, assim, qual é o sentido disso? Quando a gente volta lá na jurisprudência, na exposição de motivos, e ele fala, olha, o artigo da LEF, né, o 16 para o terceiro, fala, não será admitida a reconvenção e a compensação em sede de embargos. De novo, está lá escrito. Não será admitido, só para ler aqui para a galera, aqui, ó, o executado oferece, artigo 16, tá, gente? O executado da lei da LEF, né? 16 para o terceiro. Artigo 16, o caput. O executado oferecerá embargos no prazo de 30 dias. Aí vamos lá ao parágrafo terceiro. Não será admitida reconvenção nem compensação, e as exceções, salvas de suspeição, incompetência e impedimento. Serão arguídas como matéria preliminar e serão processadas e julgadas com os embargos. Então, realmente fala que não admite reconvenção nem compensação. Mas dá para entender aqui, né, Carlos, que a compensação dentro dos próprios autos. Né? É isso. Você chegar e oferecer, por exemplo, embargo de execução, dando um precatório e querer fazer uma dação em pagamento. A China tem essa estratégia hoje. Isso. Que acontecia muito antigamente, né? A pessoa vinha com aqueles títulos podres da dívida pública, queria pensar nos autos. Aí é óbvio. Por quê? Porque o judiciário, para começar, vai estar substituindo a autoridade administrativa naquele ato ali. Para começar. E segundo, que não tinha previsão em lei. E lá o 170 do CTN diz que tem compensação, tem que ter previsão em lei. Agora, qual é a tese de defesa que foi se construindo ao longo do tempo? A interpretação do 16 para o terceiro que foi sendo construída ao longo do tempo. Falou, olha, aqui ele veda apenas a compensação nos autos dos próprios embargos, como você muito bem colocou, Rogério. Mas não veda que eu faça um controle de legalidade do ato administrativo que indeferiu minha compensação em sede de embargos. Né? Então, e como eu disse, né, o STJ veio confirmar isso em repetitivo, essa tese a favor dos contribuintes. O problema é que agora teve está no próprio voto lá do ministro Gurgel, que é o relator desse embargo de divergência, falando que atualmente a jurisprudência das duas turmas converge nessa interpretação de que só compensação homologada pode ser arguída em matéria de embargo. Cara, eu tenho quase certeza que não era isso. Assim... No seu tempo lá de contencioso? No meu tempo de execução fiscal, eu lembro que não era isso que era como se interpretava a jurisprudência do STJ. Eu teria até que pegar a jurisprudência de 2009 para analisar de novo aquela construção. Não, mas aquilo o cara falou, não era. Não era, realmente. Deveria eu estou concordando com divergência. vocês, assim, mas agora eu teria que analisar com mais detalhe minucioso o novo voto. Porque se ele entendeu que lá atrás já não era, entendeu? Um monte de execução fiscal que já foi discutida aí, sei lá. Se não acabou ainda... rapaz. Será que pode abrir algum tipo de questionamento em cima do... Não, e acho que essa é uma das reflexões que se colocam, né? Porque, veja, aqui a gente teve uma tese firmada em repetitivo, lá em 2009. Sem ressalva alguma. Sem ressalva alguma. Agora, em 2021, os embargos de divergência não foram conhecidos, porque houve uma suposta evolução de jurisprudência de uma das turmas. Então, e aí a grande reflexão que se coloca, a modulação do jeito que hoje está posta na nossa legislação, ela não cobre esse tipo de situação. Né? Então, assim, como é que fica? Mas, na verdade, pelo debate aqui, parece que o STJ não reconheceu que houve evolução, ele reconheceu que sempre entendeu daquela forma. Exato, mas quando a gente vai ver os precedentes das turmas ao longo desse tempo, de 2009 para cá, você tinha nas turmas as duas interpretações. As duas. Essa que o STJ afirmou nos embargos de divergência e essa que, a meu ver, é a correta, de que você pode sim tratar de compensação em embargos de execução fiscal, desde que não seja a compensação em si nos autos de embargo. Mas se for para anular o ato do... Vamos supor, lá passou os 5 anos, lá no 3º ano, a Receita Federal vai e diz, olha... Essa homologação está errada, essa compensação está errada. Uhum. Aí manda para a Fazenda Nacional para ajuizar a execução fiscal a juíza. Aí o contribuinte ajuiza os embargos de execução fiscal dizendo, não, a compensação está certa.
Não pode mais. Nesse Não, já foi. ponto, você entende que o STJ está errado e que poderia discutir, sim, que a Receita Federal agiu errado ao não homologar a compensação. Entendo que Mas sim. aí não ia cair lá na vedação da compensação, do 16 parágrafo 3º, porque o 16 parágrafo 3º não pode compensação. Discutir essa questão do encontro de contas na compensação ali, porque senão, se a gente for discutir o ato da Receita Federal, se homologou ou não, eu estou fazendo uma reflexão preliminar. Claro. Se a gente for discutir isso, a gente vai estar indiretamente discutindo compensação, porque ele vai ter que entrar nessa questão. O juiz vai ter que chamar lá o perito, vai dizer, olha, compensou ou não compensou? Exato. Não compensou. Vai ter toda aquela discussão de compensação. Ou assim, teria que discutir se aquele artigo da LEF seria constitucional ou não diante da, sei lá, da defesa. Então, qual seria o argumento para dizer assim, não, o STJ está errado? Qual seria o argumento? Então, o meu ponto é, assim, tem alguns aqui, tá, a meu ver, mas o meu ponto central aqui é o seguinte, quando eu discuto, eu faço o controle de legalidade dos embargos de execução da decisão que não homologou a compensação, tá? Eu não estou fazendo a compensação dos próprios autos. A diferença é grande aqui. Por quê? O que eu estou querendo é que o juiz reveja se a decisão da Receita Federal, ou, enfim, caso tenha algum estado regulamentando, município, do ente que for, está dentro dos parâmetros traçados pela lei que autoriza a compensação. Então, na verdade, ele está fazendo uma análise dos fatos perante a norma. Ele não está ali, diferentemente do caso da compensação esponte própria nos próprios autos, falando, o fulano está trazendo aqui... R$1 milhão aqui no título da dívida pública. Nessa execução de R$1 milhão aí que você deu de que exemplo. não tem previsão legal nenhuma, e eu estou achando que faz todo sentido ele compensar, e vou deixar. Aí eu acho que é diferente, porque não tem lei que autorize, está descumprindo os pressupostos do 170 do CTN, você não tem parâmetros objetivos, você abre uma porta gigantesca para práticas ilícitas, né, práticas de favorecimento pessoal, vantagem indevida e etc. Né, porque o juiz pode autorizar num caso ali é para você cancelar. Momento de tensão. Enfim, maus juízes, né, podem fazer isso. Que não existe aí no Brasil. De forma indevida, enfim. Maus contribuintes podem tentar isso, né, mas condições normais de temperatura e pressão, não é disso que a gente está falando. A gente está falando aqui do juiz fazer esse controle de legalidade daquele ato administrativo. Como faz no caso de pagamento indevido? Por exemplo, o contribuinte foi lá e pagou, a Receita não reconheceu, entendeu que tinha um erro no DARF, que aquele erro torna o DARF inaceitável, e o juiz fala, não, mas pera lá, ele preenche todos os requisitos aqui da extinção do crédito tributário. E fica uma coisa, a meu ver, meio claudicante, porque é o seguinte, como eu falei, você pode discutir todas as outras formas de extinção do crédito tributário, mas não pode discutir essa. Mais do que isso, se eu, na execução fiscal, posso discutir todos os aspectos referentes à constituição daquele crédito tributário, eu não posso discutir da extinção? Perfeito, Carlos, perfeito, exato. Não, assim, indo por esse lado aí... Fica uma coisa assim meio irrazoável, do tipo assim, isso. Eu estou discutindo se aquele ato administrativo é rígido ou não, que vai... Mas me parece que, vamos supor, para o juiz entrar, discutir se aquele ato é rígido ou não, ele vai ter que entrar numa coisa anterior àquele. Ele vai ter que substituir a própria administração tributária e analisar a compensação, saber se compensou ou não. Vamos supor lá, tem milhões de DARF lá, sei lá, vamos supor, tem um crédito aqui, um crédito acolá, vai ter que fazer esse encontro no meio dos embargos. E a ideia de execução fiscal, embargo de execução fiscal, não era essa. A gente sabe que não está mais funcionando assim como funcionava antes, mas a ideia era que a execução fiscal fosse algo célere, rápido e resolvesse. Por quê? Porque já houve uma discussão administrativa sobre aquele crédito tributário que já foi decidido administrativamente. Então, se já teve todo um estado fiscal atuando administrativamente, quando a gente vai para a execução fiscal, tem que ser uma coisa rápida, foi tudo discutido. Só que agora a gente está tendo esse problema, porque vai gerando mais conflito. Lógico, o contribuinte não vai aceitar que o juiz... aqui não pode falar disso aqui não. Vai para outro lugar. Lógico que o contribuinte não vai aceitar. Ele vai entrar com a relatória, vai entrar com mandado de segurança, vai entrar com recurso para caramba. Então vai ser mais litigiosidade. E, Carlos, olha, dentro dessa linha que o Júlio falou, eu fiquei me perguntando aqui agora o seguinte. Tudo bem, você não vai poder deduzir em embargos de execução, mas pode fazê-lo em ação ordinária.
Claro que a gente ainda vai conversar sobre isso aqui, mas gerou agora um problemaço. Imagina você, Júlio, que eu e o Carlos somos advogados tributaristas. Né? Agora tem minoria, né? Você tem minoria, mas você tem vantagem nessa disputa aqui agora. Vamos aproveitar essa desvantagem. Não, imagina, você vira pro seu cliente, cara, nossos embargos foram julgados improcedentes. Ele, por quê? Não, porque eu deduzi uma defesa aqui que eu não podia... Ele não vai entender jamais, que vai falar que foi inépcia, imperícia da sua parte. Nunca. Vai ter que pagar nessa execução aí R$100 mil de honorários para a Fazenda, cara. Por uma mudança de entendimento do STJ. Exato. Não, e assim, eu entendo o ponto do Júlio, Rogério, mas eu não concordo com ele pelo seguinte. E é normal, gente. Normal, né? Hoje a gente está concordando muito. Por quê? Você está falando, poxa, teve todo o estado fiscal por trás, da esfera administrativa, o juiz de alguma forma vai estar revendo tudo aquilo. E se essa execução fiscal, esse débito exequendo, decorresse de um auto de infração que eu impugnei, levei até o CARF e discuti? Teve todo esse estado fiscal por trás, teve toda essa discussão por trás, e está ali, sendo executado, e o juiz vai rever aquele auto de infração, vai rever aquelas decisões do CARF nos embargos de execução. E mais, vamos admitir que o STJ esteja certo aqui, para o bem da nossa discussão aqui, qual o caminho? A anulatória. Poxa, mas se o STJ já entendeu que a natureza dos embargos de execução da anulatória é a mesma, eu vou ajuizar uma mesma ação, com a mesma causa de pedir, as mesmas partes, vou movimentar o judiciário de novo, e aí, chegando no ponto do Rogério, eu vou chegar para o meu cliente, talvez, e falar assim, olha, eu não posso nem entrar com uma anulatória, porque já prescreveu o meu direito de anulatória. Tem isso, a questão dos prazos. Porque se dependendo de quando eu ajuizei os embargos de execução, porque quando eu ajuizei em resposta à execução fiscal, que às vezes demorou, já prescreveu meu direito de anulatória. E aí esse camarada simplesmente não teve entrega da prestação jurisdicional para ele. Por mais que eu vá sustentar que os embargos de execução fiscal interrompem a prescrição... Eu acho que não prescreve assim, não. Cara, vai depender da construção. Vai depender do prazo. Vai ser agora vai ter que construir. O pessoal vai ter que construir essa solução para esse episódio específico aí de mudança. Quer dizer, que não é uma mudança, porque não teve divergência segundo lá o STJ, mas teve, né? Esse problema já está sendo enfrentado. Você já tem decisão que o contribuinte vai lá e tenta ajuizar a anulatória, vem decisão falando para caramba! Olha aí, ó o problemaço. E aí você tem problemas do tipo... Virou um gap, ele deu um vácuo, né? Mas o juiz está dando prescrição anulatória no direito de rever o ato administrativo? Não, Júlio, peça só. Anular o ato administrativo? Da anulatória pós embargo de execução fiscal extinto, porque né? O fato porque vamos supor, o ato é lá de 99, a execução fiscal demorou os embargos, vê a decisão da STJ agora, agora o juiz agora é só aí tu, então vou fazer uma anulatória, aí chega lá o juiz e diz, não, peraí, mas... Passou 2 anos. de 99, depois de, 20 anos, sei lá quantos anos. Porque a anulatória são 2 anos depois da decisão administrativa, né? Isso também é controvertido pra caramba, né? Porque tem gente que entende que é 2, tem gente que entende que é 5, vai depender da situação e do artigo lá que você cai do CTN, né? 169 ou 165, né? Acho que são os dois lá do CTN. Tem essa divergência. Mas isso também é um outro problema que vai ser enfrentado agora. Você tem um outro problema que é condenação. Assim, tem caso de extinção sem resolução de mérito, condenação em honorários. E aí o cara vai ter 2 honorários. Um aqui, um na anulatória, se conseguir suplantar a prescrição. Né? Eu peguei semana passada, isso no caso nosso. A desembargadora entendeu pela inadequação da via eleita e extinguiu. 6 anos do mérito. E chegou os embargos. Com resolução do mérito? Os embargos? Na verdade, julgou improcedente os embargos, né? E julgou o mérito do caso. E só tinha essa matéria ou tinha outras matérias também? Não, tinha outras matérias. Ainda tem isso, né? Porque, tipo assim, para deferir, tudo bem, pega lá um tópico e defere. Mas para indeferir, deveria afastar todos os fundamentos, todas as causas de pedido, né? Que você elencou. Exato. Mas, naturalmente, o que vai acontecer na prática, né? Pega isso aqui que dá para indeferir, indefere e acabou, né? Nem enfrenta o mérito, que é preliminar, né? Inadequação da via eleita. Você veio pela via errada. Mas aí, como é que você vai entender na inadequação da via eleita e julgar o mérito? Não pode. Para mim não faz sentido nenhum. Não, porque se você vai entender pela inadequação, você fala, não, está faltando o interesse processual, né? Aí você vai extinguir sem resolução de mérito. Beleza, não concordo, mas o caminho seria esse. Agora, você dizer que a inadequação da via eleita e julgar improcedente os embargos, julgar o mérito do caso, não faz sentido. Então, você vai ter uma chuva de inadmissibilidade de RESP no STJ, porque vai falar, não, está decidido no embargo de divergência que a decisão das turmas é essa, está alinhada. A decisão que extinguiu no tribunal está alinhada com a jurisprudência do STJ. Então, assim, tem uma série de problemas que vão ser enfrentados que a solução a gente ainda não sabe qual é. A gente tem, óbvio, diversos argumentos que a gente pode elaborar aqui, mas a jurisprudência que vai dizer ao longo do tempo. Aí você acha que está mais difícil para o contribuinte? Não, nesse caso, eu sou obrigado a achar. Os fatos se impõem, Você acha que... Não, vamos fazer... Agora, Júlio, vamos piorar aqui.
Em termos de contencioso tributário, envolvendo administrativo judicial, você acha que está mais difícil para o contribuinte hoje? Você acha que está mais contra o contribuinte? A Fazenda está muito contra o contribuinte. As decisões. Eu acho que assim, a Fazenda ser contra o contribuinte, eu acho que ela está fazendo o papel dela. Do mesmo jeito que eu ser contra a Fazenda, eu estou fazendo o meu papel. Mas o meu ponto eu acho que isso, e aí, palavra, assim, sabe? Eu acho que isso é ruim para todo mundo, porque você vai criar um volume de contencioso ainda maior, porque se a Fazenda já tinha uns embargos para cuidar, agora ela vai ter uns embargos e uma anulatória. Por mais que você vai extinguir os embargos, você vai ter uma anulatória também. Então o cara acompanha 10 anos aqueles embargos, agora vai passar mais 10 acompanhando uma anulatória. E aí é ruim para o contribuinte, é ruim para a Fazenda, é ruim para o Estado. E outra, de novo, poxa, para mim, isso era o típico caso que deveria ter sido modulado. Para falar, não, olha, quem ajuizou até aqui, vamos respeitar. Daqui para frente, não vai nessa. Agora, como é que você vai fazer isso num caso em que os embargos de divergência não foi conhecido? Isso, na verdade, a mudança de jurisprudência da STJ foi reconhecida nos embargos de divergência que não foram conhecidos. E aí, a modulação não protege a gente disso. Como é que faz? Eu acho que isso é uma reflexão que tem que ser colocada na mesa. Como é que a gente resolve? Vai fazer uma alteração legislativa do reconhecimento de modulação? Não sei. Como é que esse caso vai ser tratado? Vamos ajuizar uma DPF e levar para o Supremo? Como você falou aqui, tem uma questão constitucional, talvez, contraditória ampla defesa. Vão aprovar, o Congresso Nacional, né, pode aprovar uma modificação ali interpretativa, né, para poder, de alguma maneira, ajudar. O pessoal está querendo revogar a LEF, sei lá, mudar a LEF, mudar tudo. Cara, mas olha só. Ninguém vai revogar, vai vir uma nova LEF. Quer dizer, nem sei se eles vão conseguir fazer isso. Né? Já tentaram, né? Já sempre tentam, né, cara? Mas assim, eu concordo com você, esse negócio da litigiosidade. Pô, se eu posso anular o ato ali administrativo já ali nos embargos, agora eu tenho que refletir sobre isso, assim, lógico. Claro, minhas reflexões. Não, o principal problema, Júlio, é a tal da segurança jurídica. A função, caso do STJ, não é a pacificação social. Exato. Ele está cumprindo a função dele? Pois é, assim, eu acho que fica um gap aí de confiança legítima, porque assim... Entende, Júlio? Você tinha Esse é o principal ponto, porque chegou uma execução fiscal hoje, marco zero, chegou hoje a citação lá no seu escritório. Cara, você vai poder deduzir ação ordinária, ok, faz parte do jogo. Exato. Agora, o problema são 2009 para frente. Imagine quantos advogados tributaristas não suscitaram embargo de devedor, esse direito, baseado no precedente legítimo, que não fazia distinção se era homologado ou não homologada. Aí, de repente, do nada, você acorda com esse tipo de problema. Explica para o seu cliente que isso não é uma inépcia, cara. Exato. Ele vai achar que é a culpa do advogado. Agora vai ter que pagar a sucumbência. E pior, mas isso às vezes ele tinha uma homologação quente, Isso para mim não é argumento. Isso é argumento de advogado que tá chorando. Isso não é mimimi, não é mimimi, cara. Então vai ser... Eu posso falar a mesma coisa agora do voto de qualidade, pô. A gente tava no meio da pandemia, do nada, peraí, mudou tudo agora, pô. Agora o cara pode declarar lá que o curso de idiomas pode declarar que é livraria que paga menos imposto. É diferente, né, Júlio? Depois a gente vai conversar sobre isso. Eu já falei que não vai vir por aí. Já falei. Depois eu te explico. Eu gostaria de não fugir do tema da pauta. Não, mas olha só, voltando aqui, um outro argumento que eu estava lembrando aqui. Vamos lá, embargo de execução fiscal. Foi extinto sem resolução de mérito. O que vai acontecer com a garantia? A Fazenda vai executar. Ah, caraca, é verdade. E aí vai ajuizar a anulatória, a Fazenda executou a cada garantia. Está arriscado a anulatória ser... Tá lá o reconhecimento da prescrição. Então, assim, e agora a gente vai pensando, é o que você falou. Poxa, tem que refletir melhor. Tá todo mundo nesse momento, consequências, né? Cara. Tipo assim, o despacho CITES válido da ação dos embargos do devedor, quer dizer, não teve despacho CITES seria no caso, né? Mas, sei lá, o protocolo dos embargos, né? Serviria para ter uma interpretação de que, após a extinção dos embargos, abrir o prazo de 2 ou 5 anos para entrar com a ordinária, até isso vai ter que construir, cara. Exato. Eu acho que interrompe a prescrição, porque, assim, mandado de segurança na jurisprudência da STJ interrompe. Isso já de final da década de 90. Então, assim, eu acho que... Eu não vejo por que não. Porque senão você não vai pacificar. Não, mas nesse caso é fogo também. Pô, o contribuinte teve a boa-fé de entrar com os embargos e... Lógico, estou partindo do pressuposto do contribuinte de boa-fé, porque a gente sabe que tem contribuinte de má-fé que faz para tumultuar. E ele está ali discutindo o direito e mudou tudo, eu acho que deveria, sei lá, poderia modular. Mas a gente sabe que também a modulação virou uma coisa muito discricionária, né? Assim, às vezes. Sim. No próprio STF, a gente não sabe quando que ele vai modular e quando que ele não vai modular. E aí tem vários argumentos. Até mesmo vocês estão aqui com o argumento
do tipo, pô, como é que eu vou explicar isso para o cliente? Vai ser mais custo, vai ser mais não sei o quê. Do outro lado também tem a Fazenda também tem essas questões de custos, né, de orçamento, né? A execução fiscal era para ser rápida. Já discutiu tudo no administrativo, a execução fiscal, o contribuinte deveria pagar o débito, ou garantir e tudo mais, mas a gente sabe que no mundo de hoje, e aí eu não quero nem mudar o assunto, mas a gente já está vendo aí um discurso, a execução fiscal é ineficiente. Mas vamos botar claro aqui, por que é ineficiente? Porque tem também a questão do contribuinte evitar a qualquer custo uma perda, mas oferecer o seu patrimônio à tributação. Tem isso. Né? Por isso que minha preocupação com o CARF, que você fala, não vamos mudar de assunto. Não, realmente não vamos mudar de assunto. Mas tem essa preocupação, porque todas as causas complexas hoje não vão chegar ao judiciário. Porque elas vão empatar no CARF e vai ficar com o contribuinte. Menos as de compensação. Porque as de compensação já tem lá o Ministério da Economia, né, tem um ato, acho, a portaria, dizendo que não, olha, o voto de qualidade acabou só para as de exigência do crédito tributário. Né? Quando está exigindo. Compensação não é isso. Né? Se você... Então, a compensação virou a via para chegar ao judiciário. Não homologar e vamos para o judiciário. Mas assim, eu estou entendendo o seu ponto. Eu acho que isso, na verdade, vai levar a gente a uma discussão muito mais ampla do processo tributário como um todo. Porque, no fundo, a gente vai chegar aí. E não só do 16, parágrafo 3º. E você fala, poxa, mas daí vai ter o contribuinte de má-fé. Vai, como vai ter também no auto de infração. E a Receita tem outros mecanismos. Você tem multa pesadíssima para compensação não declarada, para compensação falsa. Você tem multas gigantescas, cavalares. E são esses os mecanismos. A gente pode pensar em aprimoramento da LEF, pode pensar. Agora, para mim, e de verdade, eu não vejo sentido, razoabilidade em você poder entabular exatamente a mesma discussão numa anulatória só porque ela é anulatória e o outro é em barra de execução. Virou um formalismo muito grande. Né? Exato, que não faz sentido, não fica de pé. Ainda mais quando já se equiparou embargos anulatórios. Exato. Eu estou imaginando cada vez mais, o próprio espírito do novo CPC, que já nem é tão novo assim, é esse, né? É a fungibilidade cada vez mais, né? De você não ficar com aquela... Eu lembro que o ministro Luiz Fux, ele dava esse exemplo, né? Uma aula que eu vi dele, que a gente quis tanto simplificar as cautelares, né, do Código Tipo, você tinha 5 cautelares, cautelar disso, daquilo, e hoje em dia não tem mais isso, é um regime só para você ter uma tutela de urgência, tutela de evidência, e na verdade essa decisão foi meio que na contramão, né, porque você separou agora os embargos da ação ordinária, quando o caminho deveria ser o quê? Cada vez mais o contribuinte ter um remédio só para desenvolver o seu argumento, né? Exato. E aí você tem coisa do tipo, quando eu falo que é ruim no todo, por exemplo, a anulatória, ela não vai para o juízo da execução fiscal. Tem a questão vai para o juízo civil. Da que especialidade. pode ser bom ou pode ser ruim para ambas as partes. Porque pode não ser expertise daquele magistrado, por razões óbvias. O cara trata de ambiental, tributário, 1000 matérias. Na execução fiscal, aquele juiz só trata de execução fiscal. Então ele tem um conhecimento, pelo menos a priori, muito mais profundo daquelas matérias. Então, o juiz especializado, né? Ele surgiu para isso. Exatamente. Então, assim, você tem perdas, eu acho, para todos os lados. É uma questão muito complexa. E como é que fica o daqui em diante? Imagina só, você tem um cliente, a compensação dele foi não homologada. O fisco tem 5 anos para entrar com a execução fiscal, mas você pode querer naquela interpretação que você tem 2 para entrar com a sua ação. Então, por exemplo, e agora? Você vai, de repente, antecipar uma litigiosidade que, de repente, não teria necessidade, né? Se você tivesse, assim, o mesmo regime, digamos assim, temporal correndo em paralelo. Entende? Assim, mas se o contribuinte fez a compensação, declarou a compensação, lá fez o encontro de contas, lá a compensação e avisou a Receita, não vai ter execução fiscal. Não, na hipótese dela de ser não homologada. Ser não homologada, ela foi deferida. Ela foi deferida. Mas aí tá, mas aí foi. Aí você agora vai ter que antecipar, porque você poderia, né, de certa forma, deduzir isso em embargos de execução. Você não precisaria manejar uma ação ordinária em 2 anos, se for naquela linha lá de 2 anos. Agora pensando aqui, mas não vai dar na mesma. Agora pensando aqui de novo, não vai dar na mesma, porque para você anular aquele ato administrativo, o que você quer no embargo de execução fiscal é anular o ato administrativo. Aquilo está errado, aquela decisão está errada. Sim. Então, por que não ajuizar uma ação anulatória daquele ato logo? Por que o contribuinte espera a execução fiscal e o embargo de execução fiscal se ele pode ajuizar? Ele sabe antes a decisão administrativa de não homologar,
ela vem muito antes de uma execução fiscal. Às vezes a execução fiscal demora. Tanto que tem aquela cautelar para antecipar penhora, cautelar de antecipação de penhora. Não, eu vou até perguntar para vocês dois aqui, que são advogados, por que esperar a execução fiscal? É uma estratégia de advogado? Não pode falar? Porque senão vai revelar o segredo. Carlos, sei de tudo, né? Tem desde o cliente que não olhou o ICA, que, sei lá... Chegou atrasado para vocês, assim, o cliente, agora chegou... é a execução fiscal. É muito comum o cliente saber do débito com a execução fiscal. Putz, tive uma penhora online. Acontece. A empresa que precisa de certidão para fazer negócio, né, geralmente licitante, é diferente, né? Os caras ficam em cima direitinho, porque se você perder a regularidade fiscal, você não contrata. Você tem muito caso, às vezes, de erro de obrigação acessória, que aí o débito é considerado como legalmente, né, a presunção legal, como confessado e vai direto para a inscrição endividativa, vira execução fiscal. E aí, assim, você vai falar, poxa, mas ele errou na obrigação acessória. Mas aí, voltando na discussão mais abrangente, é um sem fim de obrigações acessórias que você tem para preencher hoje em dia. Você tem empresas que têm departamento com 100, 150 funcionários só para cuidar dessa parte. É muita coisa. Então, assim, acontece, o erro acontece. Então, assim... não é uma estratégia, muito pelo contrário, depende da situação mesmo. Às vezes o cara não quer, é uma discussão complicada que só um juiz especializado vai entender, ele não quer levar para um juízo cível. Às vezes é um argumento de mérito complexo, que ele fala, poxa, eu não vou ter uma liminar, então eu prefiro chegar à execução fiscal para eu garantir a execução fiscal, e aí ter minha certidão. Entendeu? Então, assim, é caso a caso essa análise. Não tem nada por trás disso. Vamos apostar na prescrição. Vamos apostar na prescrição. A gente sabe que hoje em dia não acontece mais. A fazenda tá boa, né? A PFN, né? Vamos elogiar a PFN aí. Isso é bom para todo mundo. Eu também sou contribuinte. Né? Nós somos contribuintes. Então, assim, a gente quer ganhar dentro das regras do jogo, entendeu? Não é... Cara, eu sempre achei que era estratégia. Cara. Não. O cara ficar lá enrolando para poder... esperar a execução fiscal, que às vezes demora, né? Não por causa da prescrição, não. Às vezes é para não ter um... Porque se você vai usar anulatória, para você suspender a exigibilidade do crédito tributário, você tem garantia. Então você vai ter um desembolso... Ou ter uma liminar, né? Ou a liminar, mas aí, foi o que você falou, às vezes a liminar não vai sair. E aí porque você já conhece a jurisprudência daquele juiz exato. E tal, não vai sair. E aí você vai esperar a execução fiscal, que pode demorar. Às vezes é rápido, a tentativa hoje é de diminuir. Eu lembro que em 2007, quando eu entrei para a procuradoria, às vezes eu olhava, e era processo físico, né? Eu olhava o processo, às vezes havia uma distância muito grande entre o fato gerador, a condição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da execução fiscal. Por isso a antecipação de penhora, né? Mas eu achava que era uma estratégia para esperar, porque aí você fica com capital para você. Não, você precisa ter um desembolso, né? Hoje, a maioria, pelo menos assim, aí falando do nicho de advocacia que eu trabalho, a maioria dos contribuintes, quando vai discutir em embargo de execução fiscal, ele já se antecipa e garante. Seja pelo regularize, que hoje em dia a PFN instituiu, seja apresentando aquela que a gente chamava de cautelar de garantia, né? Antecipando a garantia de juízo. Então, assim, o efeito econômico para ele já é imediato, porque ele tem que tirar ali, seja uma carta de fiança, seguro de garantia, ele já tem ali um capital aplicado naquilo ali. Então, qualquer que seja das discussões, ele já vai ter aquele desembolso. Porque se ele resolve ir naquele custo, né, vamos dizer assim, se ele resolve ir em embargos, ele já antecipa a garantia. Se ele resolve ir por anulatória, ação ordinária, se ele não conseguir eliminar, ele também já vai ter que garantir. Então, não é por isso, não. São razões diversas aqui que levam a isso. Agora, no caso de compensação, não vai ter mais, né? Só se for... algum advogado maluco que vai apresentar embargo de execução para discutir compensação depois dessa jurisprudência da STJ. Mas, não, só se ela tivesse sido homologada, né? Aí que a gente fica perguntando, na cabeça de bacalhau. Né? Exato, ninguém nunca viu, né? É só um erro pode imaginar uma hipótese dessa, né? Compensação homologada, e aí você vai... Expressamente? Você vai executar. Não, porque se for taxa, passou 5 anos. Nem lançamento por homologação, que a gente espera, vai homologar expressamente. Não existe homologação expressa em lançamento por homologação e nem compensação homologada. Não, e pior, você vai ter uma execução fiscal com uma compensação que for homologada, foi um erro. O débito já está só se for um erro, né? Mas aí cai naquele perigo também, se a fazenda erra feio desse jeito. Imagina aí um valor da causa de CDA de 100 milhões ou 10 milhões. Hoje em dia, com a jurisprudência do STJ de honorários é altíssimo, né, para o contribuinte. Você acha que também... E aí já iria outra questão de litigiosidade, né? Será que não é um estímulo a... Como assim estímulo?
essa decisão? Não, aí eu já ia mudar de assunto e ia para os honorários, porque pela decisão do STJ hoje, é muito mais vantagem você torcer para o erro da Fazenda. Porque uma exceção de representatividade qualquer vai gerar um honorários altíssimo. Uma simples exceção. Mas não é uma adesão do STJ, né? É uma mudança do CPC, né? Já conversamos sobre isso aqui nos bastidores. Você viu? Que foi mais claro, cara. Se o STJ, quem quer que seja, discorda, ele pode sair dali, né? Se candidatar a deputado, ir lá para a arena competente, né? E discutir um novo projeto de lei para prever a equidade, aquela questão toda. Agora, a partir do momento que o próprio CPC previu aquela tabela ali, né? De fixação de honorários quando tem fazenda pública altíssimo, envolvida, né? Que é por as duas partes, de passagem também, né? Eu não vejo como que o STJ iria ignorar essa questão, né? Como estava acontecendo anteriormente, né? Não, pois é, tem isso e outra, torcer para Fazenda errar, é tipo torcer para loteria, né? Eu posso... Mas eu já peguei. Se acontecer, eu vou ganhar. Então, Pô, assim, Carlos, olha que marginal. É muita loteria junto, né? Torcer pra Fazenda, torcer pro juiz concordar comigo. Olha que filé, cara. Eu já peguei uma litispendência, cara, você acredita? Uma execução fiscal ajuizada em março, a mesma execução fiscal ajuizada em novembro, cara. Pena que na época eu não tinha essa decisão da STJ, né? Mas eu fui lá, vou lá despachar essa, vou despachar, né? Eu fui lá, comarca do interior, né? Olha aqui, mesma CDA, né? Vou despachar com um juiz, né? Aí aquele problema que eu sempre falo, o juiz de direito tinha que ser igual ao atacante de futebol. Cara, o cara tem que ter obsessão por decidir, sabe? Porque o atacante de futebol, a gente fica reclamando que às vezes ele tá de cara pro gol, tem um companheiro melhor ali, ele prefere tentar o gol e erra do que dar pro companheiro uma posição melhor, mas a obsessão dele é essa. Sim, a gente espera isso, né? Mas tem juiz que não tem obsessão por decidir. Ele olhou para mim, pode deixar, doutor, vou decidir. Sabe qual foi o despacho dele? Diga a Fazenda. Claro, 18 meses depois, nada tinha acontecido, né? Eu falei, pô, ele quer que a Fazenda... O que a Fazenda vai dizer? Estranho para a Fazenda reconhecer. O juiz tem que decidir. Tá aqui, ó, essa foi mesmo a CDA, mesmo tudo. Mas aquilo que você falou, né, Júlia? É 1 em 100 milhões de... Isso também tem muito tempo, né? De agora, tem mais de 10 anos. E ainda vai ter um argumento da Fazenda no sentido, olha, a LEF me permite retificar, CDA até a sentença de primeira instância, então eu tô aqui, ó. Mas aí vamos pensar em termos de macro, né? Cara, hoje em dia as relações estão cada vez mais complexas e massificadas. Então, assim, o erro vai ser mais comum, né? Um erro da... Imagina a Fazenda que ajuiza só 1 milhão de execuções fiscais. Se não tiver um robô ali ajuizando, o erro vai ser comum. Se imagina um procurador tendo que analisar a rigidez de cada CDA que vai ser ajuizada. Mas isso também acontece para o contribuinte, quando ele tem 1 milhão de obrigação acessória para preencher. Aí ele é rico, porra. Carlos, sabe qual é o problema, cara? O problema do Júlio é que ele fica só... Tá num setor agora que ele vai aquelas execuções ali de não sei quantos trilhões. Aí ele acha que todo mundo é assim. Não sei o que. Então não é assim não, cara. Pô, o cara tem 1 milhão de obrigação acessória, o cara é rico. É lucro real. Sabe o que é pior? Às vezes o cara nem rico e também tem 1 milhão de obrigação acessória. Às vezes é rico e tem, mas às vezes não é rico e tem. Mas isso não tem mudado, não? Assim, agora é ignorância da parte corporativa de vocês. Mas, por exemplo, imposto de renda da pessoa física. Hoje em dia a Receita Federal já entrega para você como é que está a sua declaração. Não é bem entrega, redondinha. Ajuda muito mais do que já ajudou. Na época do formulário lá era muito pior. Imagina entrar na fila do Ministério da Fazenda para entregar o formulário. Não, hoje era muito pior. Aperta o botão, se tu concorda com o que a Fazenda falou ali, olha, tem acesso a toda a sua documentação aqui. Eletrônica. Tudo tá eletrônico. Hoje em dia você tem a escrituração fiscal digital, né? Que é tudo eletrônico. Tá tudo no sistema, não é só apertar um botão? Sim, você tem toda a parte fiscal como contábil, conversando ali tudo eletrônico. Então, hoje em dia, outro dia eu estava até numa reunião lá na Receita Federal, o fiscal falou, poxa, a gente agora quase não sai mais para fazer diligência nos contribuintes, porque como é tudo digital, eu consigo ter a vida fiscal dele inteira aqui pela minha tela. A gente sai para cuidar de assuntos pontuais na fiscalização. Então, eu não tenho mais por que ir ao contribuinte, me dá todos os seus livros, como era antigamente, porque hoje em dia está tudo, né? Virtual. Então, assim, melhorou, depende da perspectiva. Eu acho que, assim, talvez na facilidade, quando tem mais formulários em papel, etc e tal, mas está tudo entrelaçado. Então, você erra em um, dá a divergência do outro na hora. Então, assim, você tem um contencioso muito grande por conta desse tanto de obrigação acessória que a gente tem aqui com os contribuintes também, entendeu? Até a gente falando de compensação, para voltar no nosso tema, é muito comum, por exemplo, você ter compensação não homologada por conta de erro na DCTF. O contribuinte, a Receita olha lá e fala, não estou vendo esse crédito aqui na tua DCTF.
Mas quando você olha todas as outras obrigações acessórias do contribuinte, está ali comprovado o crédito. Mas a Receita baita de formalismo. CTF, Isso aí. pronto, não homologo. E aí, você faz todo um contencioso administrativo, na maioria dos casos você até consegue resolver, mas tem casos que você não consegue. E aí vai ser ajuizada a execução fiscal e você não vai poder discutir aquilo Mas embaixo. se Ô, Júlio, ali, olha, só pra você ter uma por que ideia. o auditor não reconheceu? Você acha que o auditor tem medo de reconhecer? Não, ele não. Cara, ele é formalismo, puro formalismo. Formalismo e outra, né? A atividade do É porque vai cair na conta dele, né? é vinculada. É formalismo, Não, ele responde pessoalmente. Exato, é vinculado, ele tem que seguir ali o que está na lei expresso. Deve ter o receio por conta da responsabilidade pessoal dele e, obviamente, na dúvida, ele vai de acordo com a interpretação mais formal, para não ter nenhum risco ali na pessoa física, né? Eu imagino que seja isso. Uma vez eu vi um caso que a empresa ela estava apurando o crédito de CMS-ST, São Paulo, né, CMS. E aí o sistema lá que era para fazer o upload dos arquivos magnéticos ficou fora do ar. Cara, a gente tem e-mail trocado com a auditora. E assim, final do ano, sabe? A auditora falando, não, claro, você realmente esteve fora do ar, faz o seguinte, tenta daqui a 10 dias. Antes desse período, chegou a Constituição do Crédito Tributário, cara. Por quê? Porque o sistema é automático, né? O sistema, quando bateu, cruzou lá as informações, gerou. E a própria auditora não estava sabendo. Então, ó, gerou um contencioso aí, sabe, grande. Aí você fala, pô, mas multinacional, sei lá quantas pessoas no departamento fiscal, e ficou todo mundo assim agora, já que a gente faz. Falei, agora vamos ter que discutir, né? Porque realmente está ali o contribuinte, tem até e-mail da auditora falando que reconhecendo que estava fora do ar, mas o sistema cruzou, ela não devia, às vezes ela é auditora antiga, os próprios auditores também, nem todos eles estão 100% por dentro de tudo que acontece, sobretudo no âmbito da Secretaria de Fazenda de Estado, assim, né? A tecnologia, né? É só você ver, Júlio, como tem muito advogado que também não está falando da gente, da categoria, assim. Porque foi uma mudança muito rápida, uma evolução, né? A gente sabe, o Júlio é o grande estudioso do assunto, mas tecnologia ela cresce exponencialmente, não é linear, né? Você vai passo a passo ali, se evolui 50 anos em 2. São coisas desse tipo. Não, eu tô achando, eu tô assim, vendo a evolução, vocês também na prática, né? Principalmente na pandemia, né? Como que o mundo físico migrou para o mundo virtual muito rápido ali, nesse ano de pandemia. Então, você tem, hoje em dia, a Justiça Federal toda é virtualizada. Você não tem mais processo físico na Justiça Federal, pelo menos aqui do Rio, eu acho. Imagina quando você for lá na Receita Federal, dentro do metaverso, deixa aqui no metaverso, deixou lá na Receita Federal. Acho que um dia pode chegar a esse nível? Outro dia teve uma audiência piloto, eu acho que trabalhista, já no metaverso. Aí, ó. Cara, eu não consigo nem imaginar metaverso. Não, eu também não. Pra mim, eu penso em videogame. Metaverso, eu penso em videogame. Não, e eu consigo já imaginar o pessoal dizendo que é ótimo. E na fila do metaverso. Né? Vai ser uma celeridade enorme para a justiça. Vai ter a Receita Federal dentro do metaverso e o bonequinho na fila lá. Vai entregar o formulário. Não, uma vez eu vi o seguinte, quem entendeu o metaverso, assiste aquele filme Jogador Número 1, né? Então, fui ver o filme, é aquilo ali, cara. Em tese, aquela realidade lá vai ser o que estão planejando. Aqui fora tudo destruído, mas dentro do metaverso tá tudo maravilhoso, né? Cada um vai ter o seu gabinete lá, cada juiz, né? Tudo muito lindo, Receita Federal muito rápida, Procuradoria também. Eu acho que o que vai acontecer é que, e já está acontecendo, né? Eu nem sei se isso acontece realmente, mas me falaram que o judiciário já está usando o robô para poder decidir mais rápido, né, em certos despachos. Eu nem sei se isso é verdade, mas é razoável, tipo um CITSE. Por que precisa do juiz dar o CITSE numa execução fiscal, por exemplo? Pode ser o robô dar lá e você não faz juízo de admissibilidade nenhum no CITSE, cara. Hoje pode ser um ato meramente ordinatório. Mas é uma hoje em dia. Em tese era um juízo de admissibilidade, né? Sim, se já prescrito. Sim. Mas o que eu estou falando com ainda mais razão, nos atos meramente ordinários. Não podia ter um robô. Diga as partes. A tecnologia quer dizer, historicamente a tecnologia faz isso. A tecnologia vem e substitui um monte de funções que não se adequam mais ao mundo. Assim. O problema é o que a gente vai fazer agora, né? E acho que antes de chegar nas controvérsias do metaverso, a gente tem um monte de controvérsia do verso. Mas tu acha que vocês falaram assim da compensação e tal, que pode gerar mais conflito? Cara, mas eu acho que não vai gerar tanto conflito não, cara. Acho que vai ficar... Não, vai ficar. O problema é esse gap aí que o carro está enfrentando, inclusive. Ali. Como é que vai ficar os embargos de execução, Júlio, que foram ajuizados, não vou nem dizer só depois de 2009, até um pouquinho antes de 2009 também, e até o momento o contribuinte naquela expectativa dele legítima de ter o seu pleito analisado. Não, vou jogar extinto sem exame numérico.
né? Porque inadequação da via eleita. Já está acontecendo e está acontecendo muito, Júlio. Assim, sério? Aí você vai fazer a ordinária. Não, mas não interrompeu o prazo. Cara, você vai. O contribuinte não pode. Aí sim, quem sabe, chega até o Supremo, né? Que vai virar uma violação do princípio da afastabilidade, não é mais inafastabilidade do judiciário, né? De certa forma, o STJ, não sei se percebendo ou não, criou um problema grande aí. Mas já transitou em julgado? Não levaram isso para o STF, não? Lá na, então, não vai subir, não vai. Não. Eu acho que... Vai subir. Minha opinião, eu acho que... Esse caso já transitou julgado, respondendo objetivamente você. Mas eu acho que essa questão vai ter que ser enfrentada pelo Supremo. Você acha que vai constitucional? Vai... Eu acho assim, acho que você tem argumentos para. O que o Supremo vai decidir, a gente não tem seria como saber. Reflexa mas essa... Então, mas... Veja, o que eu... Ele poderia ligar no plano de defesa. Plano de defesa, inafastabilidade de jurisdição, porque você fala assim, poxa, e o cara que já prescreveu, esse cara acabou a discussão para ele, fim de linha. Ele vai fazer o quê? Prescreveu o quê? O ajustamento da anulatória. Assim, então, assim, situação... Se o STJ fizer um puxadinho e falar, não, mas para os contribuintes que ingressaram com a ação, entende-se que o prazo estava interrompido. Resolveria, o problema é como que ele vai fazer, né? Seria ótimo, mas assim, uma modulação, vamos dizer assim. O problema é que como que ele vai fazer isso agora processualmente? Porque... Vai ter que ser dentro da ordinária. Você vai ter que entrar com a ordinária, fazer lá um distinguish, sabe, uma preliminar maluca, e falar da admissibilidade, da tempestividade. Pô, que o contribuinte... Olha que loucura, Júlio. Aquela questão, né? Quando o processo, cara, ele vira mais importante do que a matéria mesmo ali, tem alguma disfuncionalidade no sistema muito séria, né? Eu tô muito nessa tecla há muito tempo. Processo, ele é meio, não é fim, né? Tem alguma coisa disfuncional muito grande aí que a gente, como sociedade, tem que estar alerta, né? Exato. Não, eu soube que recentemente tentaram afetar um recurso lá no STJ sobre a matéria para tentar modulação. Algo do tipo, né? E não foi afetado. Olha, então, assim, não sabia. É complicado assim, a questão agora, porque eu acho que o STJ também não tem muitos meios, pelo menos eu não vejo, né? A não ser afetando um novo caso para rediscutir e tentar uma modulação aí que é complicada também, eu acho que o STJ não tem muitos meios para resolver isso agora. Então, agora não tem, vão ser as novas ordinárias que vão suscitar em preliminares que o processo principal foi extinto, os embargos do devedor foi extinto, mas que ele precisa de ter sua matéria analisada. Cara, mas há muito tempo que os tribunais superiores, STF, STJ, eles estão com uma jurisprudência mais defensiva, né? Tipo assim, não queremos mais processos aqui em cima. Não, você viu a Tecnova... Está acompanhando a Tecnova, né, Carlos? Estão querendo aprovar aí para limitar ainda mais a admissibilidade de recurso para o STJ, sim, né? Sim. Agora só causa acima de 600 mil. Até isso vai dificultar. De alçada? Limite de alçada? Alçada, matéria e... São agora só 4 hipóteses, né? Que vão... Eu não li isso. É um projeto de lei querendo transformar o STJ... Cada vez mais restrito. Exato. Como vem fazendo, na verdade, o Supremo. Não, tentaram isso com o Supremo, mas o Supremo continua julgando. Só causa acima de 600 mil reais para começo de conversa. Aí tem aquelas matérias lá, aquela que julgar de forma contrária a entendimento pacífico, né, repetitivo. Porque enfim, a ideia do STF e do STJ era julgar poucos casos, né? Eu não discordo disso, mas assim, o que eu discordo é a forma. Porque, por exemplo, do ponto de vista institucional, para a gente partir para essa discussão que é um pouco mais abrangente, você tem técnicas decisórias para poder fazer isso. Como, por exemplo, você tem lá, né, nos Estados Unidos a sinalização, você tem lá, salvo engano, da Alemanha, que é o julgamento alerta, que você olha, sinaliza para o contribuinte, no caso dos Estados Unidos, que esse precedente está superado e eu vou mudar ele em breve. Ou no alerta que você fala, olha, a gente está em dúvida com relação a esse precedente aqui, e você divulga isso para os jurisdicionados, falando, vamos ter um encontro marcado com ele em breve para rever isso aí. Ele não sabe se vai superar ou não, mas ele já sente ali um desconforto com aquela tese e pretende discuti-la, enfrentá-la novamente em breve e sinaliza isso para os contribuintes. Aí, se é uma situação dessa, eu, que sou advogado, tenho uma execução fiscal que acabou de chegar, o STJ sinalizou que vai ter um encontro marcado com essa tese aqui para discutir que ele não está muito confortável. Eu vou ajuizar uns embargos de execução para discutir compensação? Não vou, eu vou de anulatório. Agora, como a gente não teve isso, nada disso no caso concreto, foi a mutação jurisprudencial em curso ali acontecendo, você fica meio vendido. Enfim, a gente tem que pensar
em meios para discutir isso e tentar usar isso também para uma reflexão mais abrangente e pensar em novas técnicas decisórias, etc. Como que a gente O repetitivo não era para isso? Por exemplo, assim, eu vi agora não lembro qual foi a matéria, mas eu vi o STJ cancelar uma discussão de repetitivo, não lembro a matéria, mas dizendo que, peraí, não, mudou tudo aqui, acho que melhor a gente não decidir isso aqui agora em repetitivo. E cancelou o repetitivo e tudo que estava suspenso voltou a correr. Teve mesmo, qual foi? Porque ele falou o seguinte, não, olha... Cancelamento de súmula. Era um repetitivo e ia gerar uma súmula. Ele falou, não, vamos parar aqui, porque eu acho que precisa refletir melhor sobre essa lei. Aí ele já sinalizou. Sim. Mas não formal, não sei como é nos Estados Unidos, se é formalmente. Olha, estamos sinalizando que poderemos rever essa matéria. O problema, ou quando ele cancela um repetitivo, funciona um pouco como isso. O problema é que isso é meio aleatório, né? Não tem... nos Estados Unidos, até onde eu sei, ele declara que, tá superado, vou mudar. Entendi. Tá? Então, assim, ele só posterga o overrule em si. Entendi. Mas ele fala, o que eu ouvi da STJ... Não concordo com esse precedente, eu vou mudar. Ele já diz ali que não concorda. No aviso, no alerta, ele fala, olha, estou em dúvida, tem um encontro marcado com essa matéria ali na frente. Ele não diz que vai mudar, não diz que está superado. Ele está desconfortável com aquilo ali, sinaliza que está desconfortável, que ele pode mudar. Então, já é uma luz amarela que acende para você. No caso da história foi diferente porque mudou a lei. Aí ele falou, mudou a lei, vamos segurar isso aqui, porque não tem como a gente decidir isso aqui agora, porque a lei mudou, tem que ter mais reflexão, mais jurisprudência. E aí eles cancelaram a afetação daquela matéria em repetitivo e deixaram os processos que estavam suspensos correr. Sim. Cada um por si, enquanto ou tipo assim, vamos esperar chegar Sim. com a nova lei. Aí a gente decide de novo. Então, o que vai acontecer? Vai chegar um com a nova lei. Eu já vi isso acontecer com proposta de súmula vinculante. Só acompanhei um caso de perto, que o Supremo também faz isso, né? Eles fazem lá uma PSV, né? E aí, de repente, há alguma mudança legislativa, às vezes até para dar uma cutucadinha no Congresso, alguma coisa, né? O Supremo também tem essa função, de certa forma, né? Sim. E aí teve a discussão e aí tiraram essa... Não precisa mais. Tiraram. Era a PSV 69, se eu não me engano. Discutindo sobre aquela questão do CONFAS, benefício fiscal. Aí veio a lei complementar... Acho que foi uma proposta até do próprio Gilmar Mendes. Foi, do Gilmar Mendes. Eu acho que foi. Aí veio uma lei complementar lá, agora que eu não vou lembrar o nome, 116, não, 116 não ia ser. 190, não foi? Acho que foi 190. E aí, enfim, colocou lá os novos parâmetros, porque se discutia muito ter uma exigência de unanimidade dentro do CONFAS, dentro de um país que vive o princípio republicano, né? Deveria falar mal dos municípios, não? Não falo mal. Caraca, todo episódio, eu não falo mal. Vou parar de falar isso. Vou parar de te zoar com ele. Eu sempre zoo ele, que ele fala que não devia ter tanto município. Não, eu falo que o município não deveria ser alçado ao status de unidade federada, sem ter uma diferenciação. Aquele município de 8 milhões de habitantes, que ele tem 5 mil habitantes, né? Eu vou ter que parar de falar isso, porque até o pessoal, a audiência já deve estar de saco cheio. Toda vez ele fala, o Rogério odeia município. Eu não odeio município. Pra cancelar ele, né? O PGM vai odiar o Rogério. Não, mas várias pessoas que vieram aqui conversar com a gente concordam com esse raciocínio. Eles falam, realmente não faz muito sentido, não. É o único país do planeta que colocou isso na Constituição, né? Município. Sim. Brasil é uma unidade federada, que é constituída de 2. Aí falar, os entes subnacionais, né? Município. Aí pronto, a gente sabe o que acontece por aí, né? Mas a gente ia fugir muito, né, do ponto, né? Não, e sabe uma coisa que eu queria deixar aqui, só uma reflexão? Você mesmo falou, né, Carlos? É um pouco fora do ponto, mas é importante aqui para a conversa. Que nesse precedente de 2009 do STJ, foi a exposição de motivos que norteou praticamente, né, a decisão de constar ali que, olha, lá na LEF eles falam, né, está lá previsto que não pode entrar com a compensação, mas na exposição de motivos dizia porque não tinha lei, né? E, de certa forma, isso influenciou. Não tinha uma lei permitindo a compensação e depois a lei foi editada, né? Porque antes a compensação era o contribuinte para compensar, tinha que ter autorização da Fazenda para compensar, muito antes da lei. Não existia previsão. Não existia previsão legal, né? 8 mil e pouco. Não, mas o básico que você está me perguntando até hoje é se exposição de motivos é ou não é fonte de direito, né? Porque, por exemplo, lá naquela questão que os contribuintes discutiram também sobre a multa de 10% do FGTS, o principal argumento dos contribuintes qual era? Olha, a exposição de motivos da lei veio dizendo que essa multa, né, ela foi editada para recompor as perdas do Plano Bresser, Plano Verão, lá, vigeu de 2004 até 2011, e a Caixa Econômica Federal expediu um ofício público, né, falando que, olha, recompomos as perdas, né, os contribuintes perderam, então,
a razão de existir, né? E entrou com tese, e exatamente em cima da exposição de motivos, né? E tinha oscilação, tinha jurisprudência favorável e contra, mas no final das contas o que o Supremo falou que a exposição de motivos não é fonte de direito. Não foi? Foi. Então, tipo assim... Falou que não tem conteúdo normativo. Não, tipo assim... Porque essa fonte de direito direito, vamos supor assim, ele está norteando um aspecto histórico de como foi construída aquela norma. Aquilo não é um aspecto histórico. Dá o contexto do texto. Dá o contexto histórico. Lógico que o direito não se prende ao passado, o direito evolui. Foi o que vocês falaram assim, surgiu uma lei nova, compensação, surgiu a lei, agora mudou o paradigma. A LEF é da década de 80, né? Que era Não, e na exposição de motivos, como o Rogério me lembrou, está escrito expressamente lá, fala assim, compensação 170 exige lei e não a lei. Está escrito isso lá. Porque é diferente do caso da reconvenção. Porque a reconvenção o Didier que fala isso, é um contraprocesso. Eu vou ter que inaugurar um novo processo dentro daquele processo. Aí na execução fiscal não faz sentido nenhum. Agora, a compensação é um contradireito. É uma matéria de direito que você está alegando ali em sua defesa. Então, é muito diferente. E aí, você não pode tratar como se fosse a mesma coisa. Né? Você tem razões diferentes para aquilo ter constado no texto. No caso da compensação, é que não existia lei. Depois veio lei, em 91, depois teve em 96, autorizando expressamente. Então, assim, eu sinceramente não vejo por quê. Eu também, assim, a questão, assim, refletindo aqui de uma forma preliminar, também não vejo por que o contribuinte não poder argumentar que fez a compensação. Agora, não homologada. Aí está o problema. Homologada ele pode. Então, essa questão de anular o ato para fazer uma compensação, aí eu já não concordo, porque vai virar compensação dentro da execução fiscal. A homologada pode. A homologada, bem dizer... Não, a homologada não tem sentido, que acabou com... Poderia até fazer exceção, talvez. Não, porque a homologada, cara, tá no final lá dos 5 anos, homologou. Eu digo quando o contribuinte declara. Eu declarei a compensação. Só declarei. Comecei aqui, vamos supor, fiz em 2000 uma declaração, já declarei. Então, ali na declaração que ele fez, pelo artigo 156, seria uma forma de uma extinção do crédito tributário. Lógico, condicionado a Fazenda poder rever tudo aquilo. Né? Então, está extinto, já produziu todos os efeitos. Agora, esperar homologar aos 5 anos para depois só extinguir, então isso aqui não tem efeito, a declaração não tem efeito nenhum, sendo que você já, historicamente, a compensação passou de ser algo que tinha que ter autorização, depois que tinha que ter uma manifestação da Fazenda, agora não, agora o contribuinte é livre para poder fazer esse encontro, essa compensação, e a Fazenda vai homologar se tiver algum erro. Se tiver, assim, vai não homologar se tiver algum erro, mas durante 5 anos. Eu acho que não dá um efeito à declaração do contribuinte é um retrocesso no sentido de você dar partir de um pressuposto de boa-fé do contribuinte e de que as declarações de vontade do contribuinte também produzem efeitos. E ali a declaração de compensação, nesse caso, pelo que eu estou vendo, né, do debate do STJ, ele diz que não só homologada que seria matéria de defesa, então aquela declaração que ele já fez lá antes já não tem mais efeito nenhum. Porque só a homologada que vai poder ser um argumento de defesa. Você acha que a homologação meio que substituiria aquela declaração dele? Porque não é a homologação que extingue o crédito tributário, né, em tese. É o que o STJ está dizendo. Quer dizer, a declaração só não extingue, só homologa. Não, mas o problema é que nesses casos ela já foi indeferida. Ela já foi não homologada. Nesse caso do STJ. Ela já foi não homologada. Entendi. Então, assim, já teve o ato administrativo dizendo eu não concordo com a compensação que você declarou. Então, eu não extingo o seu crédito tributário. Por isso, eu executo a juíza de execução fiscal. E aí, com a execução fiscal, você vai... O que o contribuinte fazia agora, né? A juíza falando, olha, eu não concordo com aquele ato de não homologação, com aquele despacho decisório que não homologou, por conta disso, aquilo outro. E aí, obviamente, você vai ter perícia, vai ter, enfim, o que quer que o valha, de acordo com o caso concreto, né? Eu acho que isso vai até de... Você tira um pouco dessa ideia de uma justiça tributária especializada, né? Se você tira da... Eu acho que a execução fiscal ali... Se bem que as varas federais do Rio de Janeiro, por exemplo, também são bem especializadas em tributário, né? Elas são bem especializadas. Sem dúvida. Tem juízes pelo menos no Rio de Janeiro, não sei no país aí fora, mas no Rio de Janeiro, os juízes de varas federais que pegariam também outras matérias, eles são bem especializados, são tributaristas, tem tributarista ali. Você tem juiz excelente, mas o ponto meu aqui é o seguinte, pelo menos em tese, a gente tem que fazer essa ressalva, o juízo da execução fiscal, ele só trata disso. Então, assim, ele é mais especializado ainda, esse o ponto. Você acha que o juiz da execução fiscal,
ele é um especialista em tributário ou em execução fiscal? Porque tem uma diferença muito grande, né? A lei de execução fiscal... Mas eu acho que ele acaba se tornando especialista nos dois, né? Porque a discussão óbvio, a gente está falando aqui, né? Porque a discussão de embargo sempre foi mais limitada do que uma discussão de uma ação anulatória, onde o cara vai discutir mais a fundo. Na origem, experiência prática. Na origem, sim, mas hoje em dia não é mais. O próprio STJ entende que tem a mesma natureza. Então, assim, qual é o sentido? Você entender que é igual para tudo, menos para a compensação. Para a alegação de compensação. Alegação de compensação. É a compensação ali. Não estou chegando com meia dúzia de chinelo para compensar com um débito lá porque eu quero compensar, né? Cara, a gente está chegando ao nosso fim aqui, né, Rogério? Mas antes, vou fazer uma pergunta para você. Aí que maravilha. Mas não. É uma pergunta que a gente tem feito aos nossos convidados, que a gente esqueceu de te falar nos bastidores. Isso vai te pegar de surpresa. Mas é uma pergunta assim, o que você está lendo? Um último livro que você leu, só para a gente indicar aqui, deixar indicado. Não precisa ser de direito, mas se for de direito também não tem importância. Quer dizer, a maioria indica direito, né? Que a gente pega de surpresa, o direito lendo o Código Tributário. Se deixa aí pros ouvintes. Porque foi uma demanda até da galera, a gente recebeu alguns e-mails. Pergunta, mas qual livro é que vocês indicam? O pessoal gosta de ver o episódio e estudar logo em seguida, né? Que bom. Bom, mentira, então... né? Duvido. Ou pega o livro e foi pra praia também, usa lá de... Ou pelo menos compra, né? Igual o Júlio compra. Lê outra história. Tá lendo aí, cara? Ou tá lendo só livro de como criar um bebê? Como criar um bebê. Esse eu já li. Pô, se quiser eu te empresto. Não, olha só, eu vou frustrar essa audiência aí, porque de direito eu não tô lendo nenhum no momento. Eu tô lendo um que se chama O Poder do Hábito. Vamos indicar aqui. Quem falou um pouco disso, que foi um autor escreveu de um outro livro sobre isso, a gente acabou de falar isso, que foi com o Diego Ximenes, né? Ele estava falando de comportamento econômico do contribuinte, e a gente falou do hábito também. O Poder do Hábito. Esse autor, ele tem um outro livro também, que agora me fugiu o nome, mas também que gira em torno disso também. Tu quer o quê? Quer mudar os seus hábitos? Também. Trocar fralda. Não, eu acho que no mundo que a gente está hoje, eu acho que a gente precisa, com mil coisas para tirar nossa atenção, mídias sociais, e, enfim, tecnologia exponencial, a gente precisa cada vez mais estar organizado, ter disciplina. E aí isso envolve, inclusive, o estudo. Né? Se você não estabelece prioridade nas coisas na sua vida, você não consegue executar mais, porque tem muito distrator, assim, muita coisa tirando, muita distração, muita coisa tirando a sua atenção do foco, na verdade. Né? Então, se você não tem organização, hábito, você não tenta estabelecer uma rotina, estabelecer para você quais são suas prioridades na sua vida, você não consegue fazer. Acho que é Charles Duhigg, né? Eu não vou lembrar o nome do autor. Ele escreveu. Foi o mesmo que ele escreveu, que eu estava falando com você, do Mais Rápido e Melhor. Ele escreveu um livro depois desse, do Poder do Hábito, Mais Rápido e Melhor. Mas tem tudo a ver com o que você está falando, cara. A gente tem tanta coisa para fazer que a gente tem que fazer rápido, melhor e praticamente no automático, no hábito, né? Exato. Você acorda... Às vezes eu falo isso pro pessoal do Instagram, você que está assistindo a gente, dica de Carlos Renato Vieira, do Nascimento, doutor em tributário, de escritório... Passou por vários escritórios grandes de tributário, os melhores escritórios que você conhece aí do país de tributário. Esse rapaz aqui na minha frente, pai do Miguelito, já passou. Ou seja, a gente precisa do quê? Hábito, e aí fazer, e lógico que fazer melhor, né? Porque se você vai fazer pior, se você cria um hábito de fazer pior que você já fez antes, e esse autor ele fala muito disso, né? Fala. De mais rápido e melhor e o poder do hábito. Se puder abusar aqui da deferência, um outro que eu recomendo, que eu li antes desse, que se chama Hábitos Exponenciais. É um excelente livro. Ele é praticamente um manual de como você... Você está focado em alta performance, Eu estou focado em alta performance. e acho assim, que é fundamental quando você estabelece as prioridades da sua vida. Mas então, e burnout? Você quer ter... Tu acha que não vai ficar meio doidão, não? Assim, doidão entre Eu acho que o hábito te ajuda justamente a evitar cair nesse tipo de armadilha que a vida moderna impõe pra gente. Porque você tem que ter clareza dos seus propósitos, dos seus objetivos. Então, assim... eu tenho e quero performar muito bem no meu trabalho, nos meus estudos, na minha vida acadêmica, mas também quero performar como pai do Miguel, né, na minha vida pessoal, minha esposa. Então, assim, se eu não tenho uma organização, se eu não tenho uma disciplina, se eu não tenho hábitos, né, e clareza dos meus objetivos, eu não consigo fazer nada disso bem, porque eu vou querer fazer um pouco de tudo e não vou entregar nada a contento. Então, assim, por isso que eu tenho que ter focado muito nesse tipo de leitura.
Eu acho ótimo, cara. Eu também acho, Carlos, até te agradeço, né? Porque o que você Vou tá ver esse livro do hábito exponencial. A gente tá se sentindo legal. até prestigiado, porque o que você tá falando é o seguinte, ó, a gente vai dizer não, você vai dizer não aos projetos que não interessam e focar nos seus projetos com hábito, disciplina e tudo mais, e a gente fica prestigiado, porque você disse sim pra gente estar aqui, né? Foi difícil com a sua agenda, a gente sabe que a sua agenda é ocupada e foi difícil estar aqui, mas estar aqui pra gente, a gente te agradece muito aí, foi um excelente papo, né? Muito legal. Tenho certeza que a audiência gostou muito e antes de encerrar, eu quero pedir pra você aí que está nos assistindo, se inscreva no canal, compartilhe. Deixa um comentário, deixa um comentário. O Carlos Renato vai responder todas as perguntas que vocês fizerem. Com certeza. Vou responder. Não, doutor, eu tenho um cliente que acabou de ter uma vaga. Tô com um problema desse. E é isso, galera. Então a gente vai ficar por aqui. Forte abraço e até a próxima.